Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo semanal. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos. É um prazer ter a sua companhia. Você já ouviu falar sobre day trade? Você sabe o que são as operações de day trade? Você sabe como muitos traders vivem? Muitas pessoas falam que isso é a profissão do futuro. Você já ouviu falar de tudo isso? Não? Se ainda não ouviu falar, eu vou te explicar nesse vídeo o que são as operações de day trade. Vamos lá então, começando aqui com mais um vídeo. Bom, day trade. Day trade eu vou explicar o que são operações de day trade, vou explicar a principal diferença entre day trade e swing trade, vou relacionar alguns aspectos tanto positivos quanto negativos nessa modalidade de operação e também vou dar algumas dicas. Esse daí é o conteúdo do nosso programa de hoje. Gostaria de convidar você, se ainda não me conhece, me seguir nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, isso é muito importante para saber se o conteúdo que eu estou criando aqui e repassando para você está sendo importante. Beleza? Bom, vamos lá então. Vou começar agora explicando o que é o day trade. O day trade nada mais são do que operações especulativas realizadas na bolsa de valores. Nós fazemos aí essas operações, elas são iniciadas e encerradas no mesmo pregão. Ou seja, são operações que podem durar minutos, podem durar segundos ou até mesmo horas. Elas não terão duração mais do que um dia. E também um ponto bastante interessante do day trade, que são operações que precisam de acompanhamento integral durante o funcionamento da Bolsa de Valores ou acompanhamento parcial. Bom, vamos lá, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre day trade. Day trade é uma modalidade que foi criada na Bolsa de Valores devido aos movimentos, devido às oscilações. Vamos imaginar o seguinte movimento. Uma ação, ela teve uma valorização, um exemplo, tá? Em um mês de 10%. Então perceba, um mês uma ação valorizou 10%. Nesse período eu posso ter tido semanas positivas quanto semanas negativas. Percebam, então eu posso ter tido na semana 1 subiu 5%, na semana 2 caiu 3%. E à medida que tivemos essas altas e baixas, nós tivemos um desempenho positivo ao longo do mês. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais esse período. Eu posso ter no período de uma semana, vamos imaginar que uma semana uma ação teve uma valorização de 5%. Entretanto, eu posso ter tido 2 a 3 dias positivos e 1 a 2 dias negativos. Então perceba, eu peguei um período maior, um exemplo de uma valorização de uma ação durante 10 meses, percebi que a ação ela se valoriza ou se desvaloriza em algum determinado período. Nesse mesmo período eu tenho dias positivos quanto dias negativos. Isso nada mais é do que oscilação, movimentos para cima quanto movimentos para baixo. No final das contas a gente pode ter aí um saldo positivo ou um saldo negativo. Bacana. Agora vamos imaginar uma seguinte hipótese. Primeiro, eu peguei um pregão em que uma ação se valorizou 1%. Bacana. Então, quando eu falo ação, eu estou falando de qualquer ativo financeiro, só para deixar claro. Pode ser ação, índice, dólar, juros, commodity, qualquer ativo. Vou usar ação, que é um pouco mais claro para a gente poder entender. Então eu peguei uma ação que ela teve uma valorização de 1% em um dia. Isso não quer dizer que a ação ela abriu nesse determinado período e ele subiu ao longo do pregão inteiro 1%. Tá? Eu tenho uma ação que ela abre às 10 horas da manhã. Na primeira hora ela pode ter subido 0,5%, nas 3 horas seguintes ela pode ter caído mais 3%, nas outras horas finais do pregão ela pode ter se valorizado mais 4%. Tá? E no final das contas, aí uma ação se valorizou 1% no final das contas. Perceba que o dia foi positivo e eu tive pequenas oscilações ao longo do pregão, por algumas horas, por alguns minutos ou por alguns segundos. O day trade são essas operações em que você vai pegar um pequeno movimento durante um dia
para você tentar ganhar dinheiro na bolsa. Por isso que nós falamos que são operações especulativas. Não importa se a ação ela subiu, você poderá ter comprado. Se a ação caiu, você poderá atuar nessa queda. Então você pode usar um exemplo, uma única ação, Petrobras, tá? A ação ela pode variar ao longo de todo o pregão. Você pode tanto trabalhar comprado quanto trabalhar vendido. Você poderá fazer mais de uma, duas, três, 50 operações num único papel durante um pregão. É por isso que uma ação é por isso que esses tipos de operações são consideradas operações especulativas. Isso é o day trade. E por que é considerado day trade? Day significa dia. Então você faz um trade que são negociações no mesmo dia. Aquela negociação ela começa e ela encerra no mesmo pregão. Beleza, você acabou de aprender aí o conceito de day trade. Agora eu vou te falar quais são as principais diferenças entre day trade e o swing trade. Primeiro ponto, o que é o swing trade? Swing trade também são movimentos especulativos na bolsa de valores, entretanto, eu ficarei posicionado alguns dias, algumas semanas. Eu mencionei no exemplo anterior de uma ação que ela subiu, ela se valorizou 10% durante um mês. Algumas semanas foram positivas, outras semanas foram negativas. O swing trade, eu vou aproveitar essa movimentação de um dia para semanas. Tá? Então, geralmente, dura aí até um mês que você vai ficar posicionado numa ação. Então, o swing trade são operações que duram mais de um dia, certo? E qual que é a diferença entre o day trade e o swing trade? Como eu acabei de mencionar, a duração de uma operação. Como você faz operações de day trade e encerra no mesmo dia, o swing trade ele pode durar dias ou até mesmo semanas. A primeira diferença entre elas. A segunda diferença que você precisa ter para poder separar day trade do swing trade é o capital que você tem para poder investir, ou seja, o dinheiro para esses tipos de operações. Vamos imaginar que você venha fazer uma operação de swing trade. São operações que vão durar aí mais de um dia. Eu quero comprar 1.000 ações de uma determinada ação que o valor de cada ação custa R$10. Se eu quero comprar 1.000 ações a R$10, eu preciso ter em conta R$10.000, certo? Eu tenho que ter garantia na corretora de R$10.000. Quando eu faço operações de day trade, ou seja, operações que iniciam e encerram no mesmo pregão, eu tenho que ter uma margem, eu tenho que ter um capital menor para poder operar. Então, ao invés de eu ter R$10.000, eu posso ter na conta R$2.000, R$1.500, ou seja, eu preciso ter um capital menor para poder investir. Por que acontece isso? Porque a bolsa de valores a corretora de valores, ela vai te proporcionar aí oportunidades para você se alavancar. Vamos lá agora, eu vou passar agora os aspectos positivos e negativos para você. Primeiro, quais são os aspectos positivos? Você precisará ter pouco dinheiro para poder acompanhar o mercado. Hoje, com R$50 em conta, você já consegue operar alguns ativos como mini índice e mini dólar. Ações na casa de 100, 200, R$300, você já consegue fazer uma operação como essa. Então, você precisa ter pouco capital. Day trade, flexibilidade de tempo. Ou seja, Danilo, eu sou um autônomo, eu atuo pela manhã, eu tenho um período da tarde livre. Não tem problema, a qualquer horário que você tiver disponível, você vai encontrar oportunidades. Então, se eu quero operar só de manhã, das 10 ao meio-dia, você pode atuar nesse horário. Por quê? Porque essas operações elas te proporcionam oportunidades a qualquer momento. E o menor custo nada mais é do que a corretagem. Então, quando eu pago toda a operação que você faz em bolsa, você paga. E quando você faz operações de day trade, como corretagem, emolumentos, o day trade acaba sendo mais barato do que as operações de swing trade. Vamos lá, alguns aspectos negativos. Primeiro, pressão emocional. Por quê? Porque você tem que estar acompanhando. Quando você faz uma operação de swing trade, você pode tomar sua decisão quando o mercado fechou, quando ele estiver fechado. No day trade, você vai ter que tomar sua decisão rápida. O mercado naquele momento. Então, está operando ali, o mercado está andando. A oportunidade é naquele segundo, é naquele minuto. Se passar uma hora, você já não vai ter a mesma oportunidade. Ou se passar alguns segundos, você não vai ter aquela mesma oportunidade. Então você vai ter uma pressão. Entrou na operação, você vai ter que tomar sua decisão naquele determinado momento.
E para você fazer esse tipo de operação, você tem que ter experiência, dedicação, tem que ter malícia no mercado, você tem que acompanhar como que funciona a bolsa, você tem que entender que você tem que tomar decisões rápidas e para isso tem um certo nível de conhecimento maior. E um ponto negativo, ou melhor, um ponto delicado na minha leitura é o gerenciamento de risco. Você tem que ter um gerenciamento de risco mais detalhado. Você tem que ter um controle do capital que você vai alocar nesses tipos de operações. Eu acabei de mencionar que com pouco dinheiro você consegue aí movimentar muito dinheiro no day trade. Entretanto, não é um exemplo, não é você ter um capital de 100 mil reais que você vai colocar os 100 mil reais numa operação de day trade. Você tem que destinar um mínimo de capital para o mercado de renda variável e ter um gerenciamento de risco ali bem cuidadoso, porque você vai operar o dia inteiro ou vai operar por um bom período. Quando você inicia as suas operações, você precisa aí ter uma certa dedicação. Às vezes você perdeu, você vai querer recuperar e o mercado não te dá dando a oportunidade para recuperar. Então você deve ter um gerenciamento de risco bem detalhado, bem cuidadoso e cuidado para não se expor aí no seu capital. E para a gente fechar, eu vou passar aqui algumas dicas sobre operações de day trade. Vamos lá. Bom, algumas dicas aí. Põe na tela, por favor, rapidinho, só para eu fechar aqui. Especialização. Quando você começa no mercado, é comum você querer operar tudo ao mesmo tempo. Então, se especializa no ativo financeiro. Quer operar ações? Separe 5, 10 ações em que você vai conhecer de fato o movimento daquelas ações. Se preocupe em aprender o movimento das ações. As ações, elas têm características diferentes. Muitas pessoas mal começaram na bolsa, quer operação, índice, dólar, opções, quer operar tudo ao mesmo tempo e você não acaba sendo especialista num determinado ativo financeiro. Então, foque em um, porém foque e tenha o máximo de especialização. Técnica. Defina uma técnica para você investir. Análise técnica também, que é conhecido como análise gráfica. Você vai estudar a bolsa por meio de gráficos. Tape reading é leitura de fluxo. Então, cuidado para você não misturar várias estratégias, várias técnicas para você ter o mesmo resultado. Quando você separa uma técnica, vamos supor, eu quero olhar o mercado por meio dos gráficos. Foque nos gráficos, são os gráficos que vão te dar os principais pontos de entrada e saída de uma operação. Não tente ficar envolvido com notícia. Um exemplo, mas a Petrobras acabou de colocar um reajuste na gasolina, vamos comprar ou vamos vender? Não vai fazer nada, esqueça a notícia. A sua decisão foi baseada por meio do gráfico, então é o gráfico que vai te dar um balizamento tanto de entrada e de saída. Cuidado para não misturar essas técnicas. Às vezes, um lado fundamentalista, o lado de tape reading vai te dar dano no cenário de compra e a análise técnica vai estar dando no cenário de venda. E aí, o que eu vou fazer? Cuidado, controle, separe aquilo que você é o melhor. Não queira entrar num estádio e querer jogar futebol e vôlei ao mesmo tempo. Se você quiser fazer uma atividade física, foque no futebol ou foque no vôlei. Tenha uma especialização, uma técnica para você ganhar aquela partida. E por último, faça uma gestão de capital bastante detalhado. Cuidado com o que você vai destinar para o mercado de renda variável. É importante você entrar na bolsa, fazer operações de day trade para você aí ganhar dinheiro de uma maneira um pouco mais cuidadosa e um pouco mais cautelosa. Lembre-se, não é porque você tem 100 mil reais que você tem que colocar 100 mil reais na bolsa. Faça o seu dinheiro crescer e crescer de uma maneira consistente. Espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco mais aí para você aprender